Muito bem. O que que Paulo estava escrevendo a Timóteo? Nós não temos aqui o conteúdo. Então não dá para saber, ó, considere o que eu estou te dizendo aí, mas o Senhor te dará entendimento em tudo. Beleza. Se nós pegarmos lá no passado, quando éramos ainda aqueles iniciantes na vida nesse planeta, vivendo praticamente da caça, da pesca, ou aprendendo a lidar com o campo, quais eram os objetivos nossos naquela época, naqueles tempos? Quais eram os objetivos? Sobreviver. Se possível, se possível, divertir um pouquinho. Muito pouquinho. Ter uma vida amena, tranquila, muito difícil. Porque a própria vida, ela impulsionava você à reação, a reagir, né? Só o problema nosso das 4 estações já é um problema grandiosíssimo, dependendo de onde que o indivíduo está. São climas inóspitos, às vezes, e que vão fazer com que cada um se adapte. Nessa adaptação, logicamente, ao desenvolvimento intelectual. Mesmo assim, as dificuldades são extremas, eram extremas. Aprendia-se o que então, naquela época? A exercitar a inteligência. Por quê? Por questão de sobrevivência, era necessário criar meios de continuar vivo. Passa-se muitos séculos. E hoje nós nos encontramos aqui reunidos, sem ter que caçar, sem ter que pescar. As carnes que consumimos já vêm todas prontinhas, embaladinhas, não precisa matar nada. Então, por que que, por que que hoje nós temos tantas facilidades? Porque nós já passamos dessas etapas de aprendizado. Agora estamos numa etapa em que nós vamos desenvolver o que? As nossas potências. Experienciando na carne, nós aprendemos as lições mais rudimentares até chegar às condições que atualmente nós estamos. Porém, superada essa fase, há necessidade de desenvolvermos as nossas potências intelectuais e aprimorar a nossa potência moral. E por que que o intelecto é primordial para que nós desenvolvamos? Para que tenhamos condições de vivermos uma vida intelectual mais amena. Imagine se hoje nós tivéssemos ainda que caçar, matar, pescar ali na unha para sobreviver. Todas as dificuldades, enfrentar as intempéries, ter que acumular lenha, fazer fogo, buscar água nos riachos. Se não tivéssemos toda essa comodidade, como que nós estaríamos na condição moral e também intelectual? Há necessidade de que nós temos esse espaço para que possamos desenvolver as nossas potências. É aqui que nós nos encontramos. Só que, nesse interim, muitas coisas não foram buriladas ainda. Então, muitas barbáries trazemos ainda conosco. Muitos estão sentados atrás de escrivaninhas, de escritórios, de telefones, de mesas. Ah,
decidir o futuro alheio. Pensa bem, que responsabilidade. Mas outros tantos utilizam ainda o próximo em benefício próprio. E aí está um grande equívoco do ser humano. Utilizar-se do que é do outro. Já estaríamos nós em condições de vivermos em paz uns com os outros. E se a paz realmente ela existisse nesse mundo, um fazendo pelo outro, assim como o mestre ensinou, não existiria tantas divergências, mas todos teriam que estar no mesmo patamar. E isso não ocorre. Como não está todo mundo no mesmo patamar, vai ser muito complicado uma vida perfeita aqui no nosso planeta Terra, pelo menos nos próximos milênios. Enquanto não houver uma melhoria intelecto-moral, ainda vai ter toda essa discrepância que vai gerar miséria, dor, sofrimento, opressão e tudo mais. Faz parte ainda do plano de provas e expiações que estamos vivendo. E, por incrível que pareça, tem que ser assim. Por incrível que pareça, tem que ser assim. Se nós pensássemos uma outra fórmula de conduzir essa humanidade, a gente não conseguiria. Por quê? Porque tantos ainda precisam da dor, do sofrimento, da miséria, como remédio para a construção do seu ser. Então, como somos ainda muito doentes, muito enfermos, o remédio ainda é necessário, o remédio está aí. Então, não há o que se queixar. E o que o doente deve fazer? Deve utilizar-se da medicação e esforçar-se para o mais rápido possível ficar são. Então, como nós somos esses enfermos, temos que ter consciência disso. E se o remédio amargo está aí, vamos ter paciência, que ele vai fazer efeito em nós. Nós vamos superar isso e isso vai passar. Revoltar? Não adianta. Então, vamos tocar o barco como deve se tocar. Essa é a nossa lição. Essa é a lição contemporânea que nós estamos vivendo nesse plano Terra. Tá difícil para alguns? Tá. Para outros está mais? Tá. Para uns está muito fácil? Tá. Mas lembra daquela máxima. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então, não tenhamos inveja da condição de ninguém, de absolutamente ninguém. E vamos ver o que Emmanuel fala, então, um pouquinho desse trecho da carta a Timóteo. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. O que quer dizer luzes que recebes? Luz do conhecimento. Só o conhecimento intelecto ou também o conhecimento moral? Tudo, né? Todas essas luzes. Então, ante a exposição da verdade, o que é verdade? Oi? Seria ali, então, a própria Boa Nova. Então, ante a exposição do Evangelho, não nos esquivemos a meditar sobre essas luzes que estão debruçadas sobre o Evangelho. Engloba tudo isso. Justamente. Você vê que nós estamos rodando, a gente cai sempre no mesmo lugar, né? A gente roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. Ou seja, se nós lemos o Evangelho assim superficialmente,
como se fosse uma fórmula mágica. Eu leio, toda noite eu leio o Evangelho. Mas você lê e não debruça sobre ele, você lê como se fosse uma revista qualquer, você não medita, você não incorpora aquilo que está ali presente. É como se você olhasse para o céu, passasse pelas estrelas, mas nem notasse que elas existem. Ou seja, o que há de bom por ali fica oculto. Então, há necessidade de ponderarmos sobre tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós ouvimos. Olha, o fato é que o Emmanuel faz exatamente isso nesse livro. Ele pega um pedacinho, um trechinho e expande ele. É isso que é, ele está nos aconselhando fazer. Enxergar, contemplar, tentar buscar o sentido que está oculto. Vamos lá. E quem ouve uma sinfonia sem a brilha acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Como quando nós ouvimos uma música assim, música ambiente, nós nem notamos. É só um som agradável que está aos nossos ouvidos. Mas quando paramos para notar toda a perfeição dela, aí sim a gente degusta uma bela harmonia. Com relação ao Evangelho, não há diferença também. Mas onde que está a diferença de tudo? Gente, a diferença de tudo, para falar a verdade para vocês, está no sentimento. Tudo que a gente faz sem sentimento é como se estivéssemos no automático. E não tem prazer algum. É como olhar para o céu, vê-lo e passar batido. Você está absorto, aliás, em outros pensamentos. Mas quando você para e contempla, a diferença é grande. Então, quando nós falamos de amor, quando falamos de fraternidade, quando falamos de caridade, a gente fala muitas vezes superficialmente. Esse é o nosso problema. A gente não vai a fundo no sentimento. Mas quando a gente realmente compreende, sente, aí tudo faz sentido. É como a gente pega um bom livro para ler, né, um belo de um romance, e vai se envolvendo na história, você entra no personagem e você sente o que o personagem sente. Então, a dificuldade, os sentimentos tristes, os sentimentos alegres, você vai se envolvendo com o livro e vai absorvendo aquilo, aprendendo com aquela lição. Mas quando você lê um livro e esse livro não te interessa, você passa o olho por ele inteirinho e depois chega no final, não consegue nem fazer um resumo, né, da história. Qual que é a diferença? É você vivenciar, você gostar daquilo que está fazendo. Quem ouve uma sinfonia sem a brilha acústica da alma não lhe percebe as notas divinas. Por exemplo, quem faz a caridade por fazer, sem demonstrar nenhum carinho, nenhum afeto por aquilo que está fazendo, é só um ato qualquer. Mas aquele que consegue soerguer um irmão, ajudar um irmão nos momentos de dificuldade, poxa, e saber que ele se reergueu, que ele está apto a viver a sua vida, sem estabilizado. Você fez parte desse, desses momentos, não há compensação maior, não há satisfação maior do que você ter participado e feito alguma coisa. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Ou seja, se você não pegar a essência, não sentir aquilo que o outro está te passando, não vai conhecer, né? Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores. Fala-se sobre céu, fala-se sobre maravilhas, fala-se sobre reajuste,
oportunidades, misericórdia, mas sem sentimento. Sem sentimento, o que é que nós somos? Animais um pouquinho mais evoluídos. Só isso. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. De novo, inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova. Vocês têm dificuldades em entender o Evangelho? Parece tão simples, né? Qual que é a dificuldade maior? A prática. Por que é difícil praticar? Porque o difícil é a gente modificar conforme o Evangelho quer, que ele nos quer moldar, né? Essa é a dificuldade. Porque lembra que tem dois parâmetros bem interessantes que a gente tem que seguir: do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. O desenvolvimento intelectual é fácil. Se você ler o Evangelho, você, do começo ao fim, você vai achar fácil de fácil compreensão. Acho que todos vão achar bonito, de fácil compreensão, mas vai colocar em prática. É uma frase que eu adoro. Adoro porque é terrível. É assim: eu sou uma pessoa muito boa, muito equilibrada, mas não pisa no meu pé. Não pisa no meu pé que eu viro bicho. Já ouviram isso? Já falaram isso? Já falaram isso, é? Que é isso, é? Brincadeira. Pois é. É onde que tá o bicho? Aham. Solta os cachorros, né? Porque tem cachorro lá dentro, né? Pois é, nem todos que estão com o livrinho embaixo do braço, né? São candidatos a anjinho. O que que falta, então? Ah, da primeira não podia faltar, né? Não podia faltar, né? Tem que começar com a chave de ouro. O que falta é realmente a gente não querer modificar. Falta vontade, né? Vontade de modificar. Porque a gente encontrou a nossa zona de conforto e não quer sair dela. É algo bem animal mesmo. Lembrando que nós somos a evolução de milhares, milhões de anos e vivemos essa fase animalesca. É por isso que quando eu falo a gente solta os cachorros, é que a gente já passou por essa fase e tá lá enrustido ainda essa fase nossa animal, né? Ainda tá lá, queiramos ou não. Então, justamente o que Maria Ângela falou. Ah, mas não temos vontade. Não é fácil. Ah, basta querer. Não é fácil, porque são milênios de. A gente não sabe como que foi, mas se hoje estamos nessa condição e é a melhor que nós temos, reencarnatória, imagina, de milênios para trás. Então a gente traz, né, todos erros, vícios,
pensamentos, e não vai ser agora, porque temos o conhecimento do Evangelho, porque as novidades da escrita, e enfim. Ah, não, então eu vou mudar. Eu acho muito difícil. Nós temos um parâmetro, estamos tendo toda a oportunidade para criar e começar a brotar, né, essa vontade. Mas a vontade mesmo da página, da pergunta 900, para mim, pelo menos, vai estar bem, bem difícil. É esforço quase insignificante. Quase. Quase insignificante. Não precisa fazer nada. É só vai vivendo. É. Então, nós carregamos conosco ainda. Por isso que eu falo que a gente está no primeiro degrau da escala evolutiva. Se descer mais um pouquinho, cai nos animais, na animalidade mesmo. É. Tanto é que se a gente for exilado, como os capelinos foram exilados, para onde que a gente vai? Vai voltar lá para a época das cavernas, primeiros hominídeos. Lembrando que os capelinos vieram para cá para habitar os primeiros corpos que estavam ali transitando para o reino nominal. Não sabia falar, não tinha fala ainda. Eles que começaram a desenvolver a linguagem, a expressão. Então veja, você começa do zero de novo. Ah, mas aonde que está todo aquele intelecto, toda aquela bagagem? Está lá dentro, sufocada, sufocada pela carne. Assim como nós, vocês pensam que nós somos isso aqui? Nós estamos no ápice? Não. Nós temos mais condições do que vocês imaginam. Você já quer ver uma prova disso que eu estou falando? Vocês já assistiram esse programa do Luciano Huck, que vai lá os menininhos e faz umas contas de cabeça lá que fica todo mundo doido, né? Como é que eles conseguem fazer aquilo lá? Eles têm um computador no cérebro? Que eles são diferentes da gente? Já pararam para pensar isso? Opa, eles são muito mais evoluídos que a gente. Hum. Isso aí, por que vocês acham que existe só alguns? Para provar alguma coisa, para demonstrar alguma coisa. Eles são, assim, preferidos do alto? Não são preferidos. Falando de idiomas, falando línguas línguas mortas, para demonstrar. Tá? Demonstrar o quê? Que existe uma potência por trás do indivíduo. Ok? Então nós estamos aqui obstruídos pela matéria. Nosso potencial é muito maior do que esse. Tem alguns relatos de espíritos recém-desencarnados que, quando estão logicamente, no plano espiritual, contam a facilidade que tem de fazer contas. Rapidez, assim, muito grande. O raciocínio é muito, 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 muito mais acelerado. Agora, faz aí, 39 mais 47 mais 13. Faz aí, ó, simplesinho, só de dezenas. Faz, rapidinho. Dou 2 minutos para vocês fazerem. Pois é. Qual que é a diferença? Se nós não tivéssemos esse corpo aqui, e olha que nós podemos treiná-lo, tem como treinar o nosso cérebro, certo? Vocês sabem bem disso. Mas o que eles fazem é absurdo. Tem coisa que é uma facilidade natural, né? Quando você pede para fazer é um número pequeno. Às vezes eu vejo qual que é a minha facilidade. Você fala assim, 39 mais 47. Então eu já tirei um de 47, ficou 46, para completar 40.
Então, isso aí o meu cérebro faz automático. Eu também faço assim, mas demora mais um pouquinho. A gente simplifica, né? Isso aí eu faço quase no automático. Eu não faço no automático, não. Eu não. Então, Uns 10 segundos, mas eles falam assim, a resposta. Poxa, não dá nem para digitar na calculadora e. vai. Então, isso quer dizer que o nosso espírito é uma potência muito maior do que a gente imagina. Só que nós estamos evoluindo. Imagina se a gente tivesse essa disciplina da evolução. A gente já fosse direto para um conhecimento amplo e pleno, sem ter uma depuração no campo moral. Não existiria mais civilização. Nós utilizaríamos o nosso conhecimento para extermínio com a maior facilidade. Valdemir, isso aí prova o que Jesus disse. Vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. É esse cabedal que a gente Sim. tem, Estamos, né? assim, de degrau em degrau. Mas, como estamos próximos à animalidade ainda, carregamos com a gente, principalmente, o reflexo do orgulho. Né? O orgulho é o nosso reflexo condicionado mais próximo da animalidade. O animal é ele, ele e ele. Orgulho quer dizer o quê? Eu e eu. Se sobrar alguma coisa, para o outro. Mesma coisa na questão dos animais. Então, estamos experienciando, cada um no patamar. Se cada um está no patamar, tem os que estão mais na frente, tem os que estão mais atrás. Se tem os que estão mais na frente e que estão mais atrás, aí está explicado por que, que o mundo é desse jeito. Por que que tá as coisas assim. Todos estão caminhando, mas aqueles que têm um pouquinho mais ensinam os que têm menos. E, logicamente, aqueles que têm mais, mas que já fizeram as burradas do passado, sofrem as consequências dos que têm menos e que, consequentemente, estão burilando aqueles outros. E assim, juntos, um vai fazendo com que o outro se aperfeiçoe. E, no caso, uns pagam as dívidas, outros adquirem conhecimento. E assim vai. Esse é o método de evolução. Bem melhor do que da animalidade, porque da animalidade qualquer. Você desenvolve a inteligência para sobreviver. Não é mais o nosso caso. Não tanto, né? De novo, no penúltimo parágrafo, inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Então, nós estamos constantemente tendo acesso a essas informações, essas revelações. Isso porque não dispensa o maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Ainda o mundo nos inebria. Então fazemos muitas coisas erradas por causa ainda daquilo que queremos para nós. Um dos maiores erros é qual? Quando você quer o outro para você. Quando você cerceia a liberdade do outro para que o outro sirva a você. É a pior decisão que o ser humano pode tomar. Porque nós somos responsáveis por tudo que fizemos um pelo outro. Tudo. Se eu fizer uma lágrima derramar de alguém, com toda certeza, a vida me dará a oportunidade de enxugá-la. E o último parágrafo, quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Quando a câmara permanece sombria, no caso, a câmara aqui seria o quê? Nosso espírito, né? Nossa alma, nosso ser. Somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite, ou seja, a luz do conhecimento só virá pelo esforço próprio nosso. Né?
Então, qual que é a lição? Vamos resumir esse primeiro capítulo. Ante a lição, qual que é a lição? Até a página 2? Vamos lá. Vamos continuar então. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Ou seja, façamos um esforço para o entendimento, e esse entendimento, logicamente, nos recompensará. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considero o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. O Senhor te dará. O Senhor, quem é esse Senhor? É um Senhor com S maiúsculo, né? Quem que é esse Senhor? Deus. Tá. Considero que te digo, porque então Deus te dará entendimento em tudo. Alguém já viu Deus? Não. Ele age diretamente entre nós? Age através dos outros. Então o Senhor te dará entendimento em tudo. Como? Com as pessoas que vão te compartilhar a existência. Ele não vai chegar lá perto de você e vai falar assim: opa, você tem que fazer isso, assim, assim, assado. Não. Ele vai te dar as pessoas exatas para que você aprenda essa lição. Eu considero entendimento em tudo também, é a gente entender a necessidade da dor, o porquê nós estamos com aquela dor, a gente tirar uma lição da dor, porque ela tá ali, não é por maldade divina, não, a gente tem que tirar uma lição dela, então é um entendimento também, não é? A dor é educadora, né? É educadora, então, É educadora. mas a gente tem que entender que ela veio por algum motivo. É tipo aquele amigo chato, né? Não é chato, mas É um amigo chato, se sim. você souber tirar um entendimento dela, você reclama menos, você tem uma aceitação maior, tudo isso. Quem que gosta de dor? Não, a Ninguém gente não gosta. gosta. A gente não gosta do remédio, mas ele é necessário. Sim, é necessário. Se a dor apontou, é porque alguma coisa está fora dos eixos, né? Ela que demonstra: opa, tá errado, tem que corrigir. Então, tá com dor, tem coisa errada. Aí, se a dor for consciencial, for existencial, for uma depressão sentimental, tem alguma coisa errada, tem que corrigir. Tem. E muitas vezes ninguém entende o porquê da dor. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Se a gente não entender, a gente culpa Deus, né? Por que comigo? Por que eu? Então a gente tem que entender. A dor não é exclusividade, né? Bom, A mas dor não é exclusividade. A gente fala isso por egoísmo. Fala por egoísmo, né? Porque eu tô mas com a dor do outro a gente não importa. Não importa. Mas com a dor da nossa, a gente faz um escândalo. Pois é. Mas é saber que aonde existe a dor é porque existe alguma coisa fora dos trilhos. Tem que colocar nos trilhos. E uma vez colocado nos trilhos, a dor desaparece. Simples assim. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, estejamos convencidos que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna. Tá, o que é Código da Vida Eterna? É tão legal falar as palavras de efeito, a frase de efeito, né? Código da Vida Eterna. O que é isso?
Ah, tá. São as leis naturais que nos regem. Naturais, né? Naturais. Então, prestando atenção aos apontamentos das leis naturais que nos regem, o Senhor, em retribuição a essa nossa boa vontade, vai nos dar o entendimento. Deu para pegar? Resuminho, então, só para a gente terminar. Antelição. O que é importante? Vivenciar. Se tiver que resumir todo esse capítulo em uma palavra, é vivenciar. Integralmente. Vivenciar aquilo que se aprendeu, vivenciar aquilo que está se experienciando, vivenciar as emoções, para que elas não passem por você sem você notá-las. Quantos filhos existem que são, desde o berço até a maioridade, são bajulados, beijados e abraçados pelas mães e não sentem absolutamente nada nesse gesto de afeto da própria mãe? Quantos são ingratos? São aqueles que passaram, mas não viram, não deram o valor. Um dia vão ficar sem. E aí, quando não tiver mais esse céu estrelado no seu horizonte, que vai sentir a falta das estrelas. Ou seja, quando o carinho maternal faltar, é que realmente, pela dor da saudade, vai cair a ficha do tempo perdido, dos maus atos praticados, da rejeição, né, consciente ou inconsciente, que vai martirizar a sua própria consciência. Então, vivenciemos. Se tem que vivenciar o trabalho, vivenciemos o trabalho da melhor maneira possível. Façamos o melhor possível. O relacionamento, idem. A educação dos filhos, idem. O aprendizado, idem. A vida social, idem. Porque tudo passa. E cada oportunidade perdida é um tempo que se passou e nós desperdiçamos. Então, ante a lição da vida, aprendamos a viver como seres de luz que um dia seremos. Valdeni, esse livro que eu estou tentando terminar de ler, hoje de manhã eu estava lendo um parágrafo que me fez lembrar agora, né? A Célia Diniz, que é a autora do livro, né? Ela faz uma reflexão assim: a vida é, é como uma escola, né? Sempre existe essa comparação, né? De ter. Na escola a gente aprende a lição, depois faz a prova, né? Para mostrar que realmente aprendeu, né? E na vida, a gente, o que é contrário da vida e da escola é isso, né? Que na vida a gente recebe a prova. Aí fazendo a prova, a gente vai ver que aprendeu a lição. Então ela faz esse comparativo, é mais ou menos o que falou nesse parágrafo final aí, né? A nossa vida é a nossa prova. Isso é fato, né? E sem vivenciar, a gente não passa de ano. Sem vir aqui fazer a provinha de vida, não passa de ano, não. Os próprios espíritos superiores, eles reencarnam. Aqueles que já estão numa condição mais evoluída que a nossa, eles reencarnam. Demoram mais para reencarnar? Demoram. Tem uns que demoram até uns 500 anos para reencarnar. Às vezes até mais. Porém, reencarnam, porque é necessário. Faz parte da prova. Faz parte da experienciação. Ok? Então, vamos para o próximo capítulo.
Sem problema. Vamos para cá. Não, volta, não, volta para cá. Vai ter aqui. Você não é? Problemas técnicos. O capítulo 2, o título é Modo de Fazer, que está numa uma fala também de Paulo aos Filipenses, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É meio difícil. Esse aí é meio difícil. Porque o que houve lá com ele, o que houve lá com ele, realmente, ele está um patamar assim muito superior ao nosso. O entendimento dele é muito superior. Porém, o que eu acho que está se referindo aqui é o, o básico, aquilo que quis passar para nós, que está diante do nosso cabedal de possibilidade, né? Então, como fazer? Nós estamos falando aqui de cristianismo, de fraternidade, de amor, de benevolência. Como fazer isso? Quando nós temos no nosso íntimo tantas e tantas imperfeições ainda. Como fazer? Ó, vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler. Tem que querer. Peguei vocês, né? Olha só, mas a gente brinca, mas não está muito longe da realidade, não. Vamos pegar lá um assaltante de banco, tá? Como exemplo. Por que ele assalta o banco? Alguém obriga ele? Não. Porque ele quer. Ele quer as facilidades daquela ação. A pessoa que consome álcool. Por que ele consome álcool? Porque ele quer. Porque aquilo ali te traz aquilo que ele busca, a sensação que ele busca. Por que alguns consomem drogas? Por quê? Porque elas trazem uma sensação que eles estão buscando, que eles querem. Ou estou errado? Então, Tudo está dentro das sensações, né? sim. Dentro das sensações. É, mas Roubo, Mas olha só, é a tal da felicidade é aparente. aparente, claro. Todo mundo busca felicidade. Uhum. Um assaltante, ele quer assaltar um banco, ficar rico para quê? Felicidade. Ser feliz. Fazer tudo. Para tá? buscar aquilo que lhe dá satisfação, É. lhe dá felicidade. Os meios são escusos, Uhum. ok? O déspota, o tirano, o ditador. Por que ele está naquela condição de oprimir todo o seu povo? O que ele ganha com isso? E o que o poder dá a ele? Aí. Agora, fala a verdade. O ser humano não é doente. Para você ter prazer, você tem que massacrar milhões, milhares, dezenas, centenas, ou lesar. Não vou ser preso por Alexandre de Moraes, não. Vou te falar isso. Escândalo dos aposentados. Tá bem aí em voga, né?
O que fizeram? Lesaram lá os senhores aposentados, tiram lá uns R$ 50 de cada um, de milhões. R$ 50 de milhões dá 50 milhões por mês. Por ano dá tanto. Fora outras coisas e outras coisas. Para que tanto dinheiro? Tem muita gente envolvida? Tem. Vão rachar isso aí? Vão. Mas alguém vai se beneficiar. Muitos vão se beneficiar. O que esse dinheiro vai proporcionar? Facilidades. E, tipo, uma facilidade, uma benesse. Eu posso viajar para Paris. Ficar uma semana em Paris, num hotel de luxo e viver comendo caviar e outras coisinhas mais. Essa é a felicidade que o povo está buscando. Os meios são ilícitos. Mas o que buscam? Felicidade. Tá. Agora vou mudar. Vou mudar o cenário. Sertão da Paraíba. Cafundó do Judas. Lá onde o Judas perdeu a bota, mais 5 quilômetros para frente. Não tem água há mais de 3 anos. Só tem aqueles cactos. Né? É a comida que o pessoal tem ali, uma farinha e, quando muito, um arroz. Não tem como sair dali. Não tem para onde ir. Não tem condições, não tem instrução. Qual que é a felicidade desse povo? Quando chove. Quando nasce uma plantinha, eles têm como comer. Ou têm como plantar. Ou têm como sobreviver. Melhora um pouquinho, todo mundo fica feliz. Aonde que está a felicidade? Na sobrevivência. Por que esse disparate? Um que lesa dezenas, centenas, milhares de pessoas, e o outro que quer o mínimo do mínimo para poder sorrir, sobreviver. Olha a lição da vida. Pode ter certeza. Aqueles que estão passando a penúria, um dia estiveram na opulência e fizeram mau uso dela. E agora estão numa condição precária para aprender a primeira lição da vida. Humildade. E a vida é dura assim, quando ela toma as rédeas para si. Então, se hoje nós estamos nessa condição que estamos, e a gente acha legal, minha condição está boa, faça por merecê-la. Senão vai ser tirada. Aliás, vai ser tirada. Outro spoiler. Sabia que o corpo bonitinho que a gente tem hoje vai dar uma envelhecida braba daqui a algumas décadas? Vocês sabiam disso? Eu acho. Já está dando os probleminhas já. Já. Não, mas ainda está devagarzinho. Pois é. Mas e aí? Quando você põe as suas fichas na sua aparência, no seu corpo atlético ou nas suas atividades, sem desenvolver o seu próprio espírito, a potência do seu espírito, você vai viver da matéria? Se nós vivemos só da matéria, estamos semelhantes aos animais que vivem só para cultuar a sua sobrevivência. Então nós não estamos nesse patamar mais. Eu estou aqui, né? Então, nós estamos no capítulo 2, que é modo de fazer. Então, como viver? Como viver? Ó, dica. Essa dica é importante, não é a questão 909. Certo? Dica importante. Tracem metas. Façam planos. Corram atrás dos planos. E se concretizou um, produza outro. E se concretizou outro, crie mais outro. Não deixe que a vida caia no marasmo. Por quê? Quando você fraqueja, as rédeas caem da sua mão.
Quando as rédeas caem da sua mão, um outro passageiro que vai conosco nessa jornada a pega. E esse outro passageiro te conduz para o caminho que ele bem quiser. E geralmente esse caminho não é aquele que a gente quer. Ou seja, quando nós perdemos as rédeas da nossa vida, quando nós perdemos o nosso norte, a vida vai nos colocar de novo no caminho. Só que os caminhos que ela põe podem ser espinhosos, tempestuosos, e a gente pode sofrer muito nessa jornada. Então aproveita enquanto temos a oportunidade de escolher. E escolha bem, porque se escolher mal também, as rédeas são tiradas. Vamos lá. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Não tem que voltar aqui para desfazer algumas coisinhas? Sério? Eita. Já foi, já. Deu delay. Tô devagar. Deu delay. É. Mas olha só, se a gente tem a consciência disso, é um avanço. Se você errou, e todos nós erramos, e você tem consciência do erro, isso é um avanço, porque você mesmo vai corrigir. Agora, quando você erra e você não tem consciência do teu erro, aí você vai ser julgado. Ah, julgado por quem? Se nós não temos condições conscienciais de nos auto-julgarmos, seremos ajudados pela esfera superior, né? Nesse quesito. Então, imagina a vergonha. Vocês já pensaram? Vou falar umas bobeiras aqui. Já pensou chegar do lado de lá, né? Vamos lá bater na porta de São Pedro. O Pedro fala: quem que é você? É fulano de tal. Ah, peraí que eu vou pegar a tua ficha. Aí pega a tua ficha e começa. Puxa a capivara, ó. E começa a ler. Ah, você fez isso. Ah, muitos vão querer ir pro inferno direto. Fala a verdade. Tô falando brincando, mas é justamente o que acontece. A gente fala muito de umbral, né? O que é um umbral? É um lugar aonde nós vamos ali depurar as nossas energias mais densas. Mas por que a gente vai para lá? Por- Porque você não vai querer ir lá para cima com a consciência desse jeito. Não vai. Já pensou? Acho que todo mundo foi para praia aqui. Já foi para praia, né? Nunca foi para praia? Tá. Piscina. Complicou. Rio? Complicou. Bom, é o seguinte, faz de conta que você está em roupas, em traje de banho, certo? Tá lá, divertindo-se em traje de banho. Aí chega um amigo seu e fala assim: olha, hoje tem um baile de formatura. Vamos? Aí você tá morrendo de vontade de ir, eu tô. Vamos, mas eu não tenho roupa. Aí o amigo fala assim: vai de sunga mesmo. Vai de sunga. Não tem problema não. O pessoal lá é liberal. No caso das mulheres, de biquíni ou maiô, né? Vocês iriam nesse baile de formatura assim? Não vai, não? Nem tomando umas? Nem tomando umas? É. Pois é, falando agora no nosso tema aqui, basicamente é isso quando a gente desencarna.
Se você vai aspirar e ir para um plano elevado, com uma roupa rota, a roupa rota seria o nosso perispírito ainda tão sujinho, tão maltratado, tão maltrapilho, tão remendado, você vai ter vergonha perante aqueles altamente iluminados. E a gente não vai querer ir para lá. E aqueles que têm graves problemas, eles vão querer se esconder. Estou falando aqui dos problemas morais, dos atos cometidos aqui nas surdinas, que ninguém sabe, só a consciência que sabe, e a pessoa vai querer ainda esconder aonde que se esconde nessas regiões. Por isso sofrem lá, depuram lá, para depois, na hora que são esgotados, né, são... Sintonia, né, Claudemir? Ninguém vai para um umbral por simplesmente. É sintonia, tudo é plasmado lá de acordo com a sintonia de todos eles. São leis naturais, né? São leis naturais. São leis Tudo naturais. é lei. Tudo é lei. A gente às vezes usa algumas metáforas e pode se levar ao pé da letra. Mas é o seguinte: desencarnou, nós temos um perispírito. Esse perispírito tem peso, sintonia, vibração, não sei o parâmetro que eu vou dar. Vamos falar de peso, tá? Então, ele vai, se for pesado, tô falando vulgarmente, se é pesado, vai para baixo. Se é etéreo, vai para cima. Ou seja, sintonia vibratória. Para onde que vai? Para as regiões umbralinas ou para as esferas, né? De acordo, logicamente, com a consciência, com a depuração do seu próprio espírito. Valdemir, eu tenho uma impressão, quando a gente fala de faixa vibratória, eu acredito que a velocidade de circulação das nossas energias. Quanto mais rápido ela circula, mais leve a gente fica. Então eu tenho a impressão que é essa velocidade. Eu faço uma comparação assim, por exemplo, com um circo, o motoqueiro do Globo da Morte. Para ele fazer aquele loop, né, dentro do circo, andar até de cabeça para baixo lá em cima, ele tem que estar numa velocidade bastante elevada. Sim. A velocidade pequena dele, ele está girando aqui embaixo, né? Uhum. Quanto maior seja a velocidade dele, maior a capacidade dele de fazer o giro para cima, né? Eu acredito que as nossas energias, principalmente lógico, as energias são invisíveis, né? Mas principalmente as do perispírito, eu acho que funcionam dessa forma também. Como a gente desconhece como é o nosso espírito, o que ele é formado, né? A gente sabe alguma coisinha do perispírito. No caso do perispírito, como ele é matéria, a gente usa a denominação de peso mesmo, né? Densidade, aliás, densidade. Densidade vai dar peso, né? Então, os perispíritos mais densos vão para regiões, logicamente, mais densas. Perispíritos mais eterizados para dimensões mais etéreas. Porém, estamos falando de matéria ainda. Então, vai chegar um tempo que nós vamos estar livres desses corpos. Agora, aí, como é que é a vida, eu não tenho a menor ideia. Queria saber. Já assisti algumas coisinhas de algumas pessoas falando um pouquinho sobre isso, mas assim, é tão pálido o conhecimento que tem que não dá para a gente criar um contexto. Não consegui ainda. Então, até o mundo espiritual eu consigo entender. Agora, o espírito mesmo, a sua essência, eu... Mas quando eu digo isso, eu me refiro ao perispírito mesmo, né? Por ser Sim. matéria. A matéria é energia, né? A Então, matéria, essa aqui, ela tem densidade diferente de outro tipo de matéria. Então, quanto maior seja a velocidade do elétron que está envolvendo, ou seja,
É como se fosse um pneu de bicicleta, por exemplo. Ele é cheio de raia, né? Mas dependendo da velocidade que ele tiver, a gente não consegue atravessar uma agulha além dele, né? E se ele tiver devagarinho, a gente jogar uma agulha, vai passar ali no meio. Sim. Então é mais ou menos por aí. Um dia nós vamos entender melhor isso aí. Vamos lá. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Então, a inação, a inércia nossa, tem que ser desfeita. Então, como que a vida ela faz para que a gente mude esse tipo de viver, né? Colocando em condições de sobrevivência. Quem que não vai lutar pela sobrevivência? Todos nós lutaremos. Então você nasce numa condição muito ruim, vai ter que lutar. Não tem pessoas que já nascem com 6 anos de idade, já vai para a lida na roça e vai até a velhice com a enxadinha ali. Que castigo, né? Não é aprendizado. Pode ter certeza que na próxima existência vai ser um ser ativo, muito ativo. Mas talvez na existência pretérita tenha sido um indivíduo inerte. Ou não. Cada um tem um jeito de ser, mas há uma boa possibilidade. Né? Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Então, se você age diretamente no bem, não há o que se corrigir, você está na rota certa. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Ou seja, fazer em Cristo, fazer conforme Cristo nos ensinara, conforme os padrões do Evangelho. Não vai fazer 2 vezes. Né? Vai ter que corrigir. Sem expectativa de remuneração. Muita gente espera remuneração nos atos caritativos que fazem. Nem que seja um obrigado, um reconhecimento. Nem isso a gente deve esperar. Sem exigências. Não exigir nada de ninguém. Não exigir a mudança rápida. Sem misturar-se. Desculpa, sem mostrar-se. Eu estou meio cego aqui. Sem mostrar-se. Misturar-se, eu pensei em outra coisa. Você pode estar no meio de pessoas de má fé e não se misturar com essas pessoas. Você ser o exemplo para elas, mas sem pegar, né, cabe também. A minha cegueira aqui me fez ler um hino, mostrar-se e misturar-se, ou vice-versa. Sem exibir superioridade. Isso é sinal de humildade, né? Sem ser superior, sem parecer ser superior, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. E sabe que a maior dificuldade na caridade, sabe qual que é? A maior dificuldade na caridade é recebê-la. Porque só quem está recebendo sabe o quanto, nossa, é difícil. E muitas vezes, entre aspas, humilhante.
Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, mas realmente, para quem está recebendo, não é fácil. Agora, imagina você recebendo e o outro ainda espizinhando você. É duplamente doloroso. Então, temos que ser bem conscientes com relação a isso. Fazer sem demonstrar nada. Apenas fazer por amor, por afeto, por carinho, por consideração, por humanidade, por benevolência, sem esperar sequer um obrigado. Eu acho que aquele que está passando duras provas não precisa passar por mais uma, né? Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante. Vocês notaram isso na vida do Cristo? O tempo inteiro, agindo pelo próximo. Aproveitou bem o tempo, né? Para a missão, logicamente, que ele estava a cumprir. É. Nós temos aí na história 3 anos de atividade intensa, né? E os outros 30? Foi de atividade também? Ou de preparação? A gente não sabe direito, né? É. Mas por quê? Acho que todo mundo fez essa pergunta já. Por que 30 anos? Não teve nada. Não houve um registro sequer. Ele poderia ter contado, né, para os apóstolos terem escrito isso no Evangelho, né? Ah, o que você fez de bom? Ah, é, então, há umas divergências de opiniões aí. Então a gente não crava, né? Mas eu sei de onde você tirou essa ideia, eu sei. Eu também compactuo com ela. Mas, como tem ideias divergentes, a gente não fala, né, sobre isso. Mas Eu tenho é que essa convivência, entre aspas, que não foi uma convivência com os essênios, foi para falar para eles: saem daqui, só entre vocês, façam para fora. Porque era tudo ali, tudo fechado. Então ele passou por ali e falou: saiam, façam lá fora. É aquele livro A Grande Espera, da Corina Novellino com o Rita dos Barçalhões. esse eu não conheço. Uhum. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Isso quer dizer o quê? Que ele faz a leitura exata de cada um, né? Não julga pelas aparências, mas julga pelo interior. Totalmente pelo interior. Não é questão dos centavos lá da viúva e nem da riqueza do Zaqueu. Era o quê? A vontade deles, né? A fé que eles tinham, o, a espiritualidade que já desenvolveram. Isso que interessava ao Cristo, isso que interessa. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Ou seja, expressou-se na simplicidade e nos atos de maior destaque,
se fez apenas humilde, um humilde servidor. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então, esse capítulo nos fala o modo de agirmos, seguindo os passos do Mestre. Difícil, fácil? É difícil? Ah, pois é. Eu tô numa dúvida agora, sabe? Eu tô numa dúvida cruel. O livro dos Espíritos fala que é fácil. Vocês falam que é difícil. Ah, eu fiquei em dúvida agora. Eu não sei se eu fico com vocês ou fico com o livro dos Espíritos. Hã? A dúvida segue Kardec. Boa. É, tá. Você teria condições de falar uma só, uma dificuldade. Pensa uma aí. Que fala assim, ó, isso aqui eu não consigo. Pensa uma. Consegue? Ah, então, uma só pedir uma. Paciência. Muito bem. Paciência. Vamos explorar a paciência. Qual que é a dificuldade de ser paciente? Ó, eu aprendi uma lição com esse negócio da paciência, que é assim: se você pede paciência para Deus, ele só põe gente complicada no seu meio, para você aprender a ter paciência. É bom não pedir. É. Mas o problema é a nossa explosão. Agora falando sério. Qual que é o problema da paciência? Que você controla. Você se controla. Você tá ali, é como se fosse uma pólvora que vai se incandescendo, uma hora ela vai explodir. Então, qual que é a solução? Se a gente tem dentro do coração essa pólvora, aconselho a tirar a pólvora. Na teoria, beleza. Na teoria é uma maravilha. Mas tá errado. Tá errado. Não tá errado. Tá, mas qual que é a dificuldade? Nós vamos falar só de paciência agora, tá? Não vamos falar de mais nada, só de paciência. Qual que é a dificuldade de ser paciente? Peraí que eu não ouvi. Peraí, Ter paciência para trabalhar a paciência. não ter paciência para trabalhar a paciência. Bugou agora meu cérebro. Não ter paciência para trabalhar a paciência. Orgulho? Orgulho e vaidade te impede de ter paciência. Hum, De novo? Eu não acredito, já respondi. hum. E-
Hum. Então aí, pelo que eu vi, é uma junção de várias coisas, então. Tá, então, quer dizer, uma falta de humildade ou falta de orgulho exacerbado, a vaidade. Ah, então tá fácil. Vai, é só livrar-se desses detalhezinhos. É aquilo que eu falei, trabalhar, porque a luta é árdua, então tem que trabalhar tudo isso. Ah, já falei. Não, agora falando sério, o, precisa de tempo para isso, né? Né? A questão diz que é simples, é fácil, a gente querer fazer. Mas, para que o resultado chegue, há necessidade de viver, vivenciar. Realmente, eu concordo plenamente com o Mário, concordo com vocês. Não é só assim, ó. Eu quero ser bonzinho daqui para frente. Porque eu mesmo falo isso aqui. A natureza não dá saltos. A pessoa se converteu. Vou converter-me ao espiritismo, ou ao cristianismo, ou ao catolicismo, ou seja, qual religião que for. Era um viciado, era um drogado, tinha um tanto de defeitos. De uma hora para outra ele falou assim: não vou ser mais. Ele realmente mudou? Não. Ele teve o primeiro passo. Não quer dizer que mudou, mas ele está a caminho de mudar. Então, talvez o que o livro esteja falando é o seguinte: que a gente não quer dar nem o primeiro passo, a gente não quer modificar. Porque à medida que você quer, vai ter demandar um grande esforço, vai demandar esforço. Com certeza vai demandar esforço. Tá? Mas um esforço insignificante também. Mas é o valor que a gente dá a ele. É o valor que a gente dá a ele. A gente tem que mover muitas forças para demover as nossas imperfeições. Mas se você descartar as imperfeições, você não precisa de força nenhuma. Pois é. Mas o que te prende a aprender as imperfeições dentro de si? O que prende? O querer. Eu não quero mudar. É, é. Não quero mudar. Só isso? Não. Mas se você falar que não consegue, já não consegue mesmo. Uhum. Não. Marta, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo? Faz de conta. Nessa vida, você fez muita coisa errada. Não vou apontar o que seja, não. Foi muita coisa errada. Aí você passou em revista todos os seus atos. Ó, eu errei aqui, 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 aqui. Eu quero corrigir. Eu quero corrigir isso aqui. Mas eu quero que a vida dê uma chance, uma nova oportunidade para mim, para que eu possa corrigir. O que acontece? É feito um planejamento reencarnatório, você retorna para cá, passa uma esponja em tudo e você tem uma prova em branco. O que vai fazer? Você tem uma prova em branco. Você está limpinho, 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 não tem nenhum pecadinho. Tá? Você está só você e a sua consciência. E a tua consciência de espírito vai falar assim: eu tenho que agir corretamente. Ok? Então, se você não sabe o que você fez no passado, você tem uma prova em branco para você preencher. E você tem a vontade de caminhar cristãmente, o que vai te impedir?
Agora, E a tua vontade? Não, não, não. Tá. Eu, hã? Tá, vamos fazer um plebiscito aqui. Só levanta o dedinho assim. Quem acha que é fácil? Quem acha que é fácil? 1, 2, 3, 4. Logicamente, o resto eu acho que é difícil. Nós estamos em 12, né? 12. Então, 1/3 acha que é fácil, 2/3 acha que é difícil. Mas você entendeu o que eu falei? Você vem numa nova existência zerada, com a vontade de andar cristamente na sua vida. O que te impede? Você fala as suas imperfeições, mas você não lembra das suas imperfeições. Sabe o que pode acontecer? Acho eu. Que ela vai ser inserida em um local, mesmo a vidinha dela tá branquinha, a prova tá branquinha, mas ela vai ser inserida num local onde vai ter isso tudo que está guardado dentro dela, que são as nossas imperfeições que estão arraigadas, Valdir, não tem jeito, tá tudo lá. Aí ela vai ter a prova cabal se a vida dela está em branco e ela vai seguir cristãmente. Eu acho que acontece isso com todos nós. A gente aprende aqui, mas a gente dá o solavanco, vai um passo para frente, 2 para trás. Tá, vou dar um outro exemplo. Não é. Faz de conta que minha vida anterior foi lá na Inquisição, eu fui um padre inquisitor. Ok? Mandei muita gente para fogueira. Ok? Desencarnei, fui para o plano espiritual, vi todas as burradas que fiz, falei, nossa, tem que dar um jeito. O que tem para mim aí? Eles falaram assim, ó, você vai nascer pobre. Vou te dar aqui ó, a condição, ó, vive dentro da doutrina espírita, aprendendo na doutrina espírita e passando para o outro um pouquinho de conhecimento. Nesse inteirinho você vai amenizar as suas dívidas pretéritas. Muito bem. Eu venho e reencarno. Não estou te falando que isso aconteceu, não. Isso aqui é só uma hipótese. Venho, reencarno nessa roupagem e assumo essa tarefa. E levo ela até o final. Ok? Isso quer dizer que eu tenho aquele sentimento ainda nato em mim de quando mandava as pessoas para a fogueira? Ainda está encalacrado aqui? Essas pessoas para fogueira está em você. Não que você queira ter, mas eu acho que aquilo lá você não zerou. Então vocês não convidam para churrasco, não. Para ser o fogo na churrasqueira, não, senão você está perdido. Aí acendeu aquela. Opa! Aquele insight. Olha, é o seguinte, gente. A lei que nos rege é de misericórdia. O próprio Deus é misericordioso. Jesus é misericordioso. A nossa consciência também é misericordiosa. Então, os erros do passado, você pode pagar eles com o bem do presente e do futuro. Certo?
Então, se a gente não enterrar o mal feito com o bem que está nascendo em nós, a gente não modifica. Então, a gente traz imperfeições do passado, a gente pode trazer dívidas, débitos, pretéritos, mas não quer dizer que nós não aprendemos com os erros. Então, é uma coisa para se pensar, se maturar esse pensamento aí. Porque pensem assim, ó, se no livro dos Espíritos está falando que é simples, vamos tentar chegar a o que eles estão querendo explicar para a gente que a gente possa bem compreender, para que não reste margem de dúvida. Eu acho que uma questão como essa, tão importante como essa, não seria ali colocada aleatoriamente, sem ter uma coerência profunda por trás. Então, vamos debater 2 anos sobre isso ainda. Nós estamos só na segunda lição, né? Jenny, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ah, diz, né, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para dominar suas más tendências, né? Então, como bem foi citado, as más tendências a gente tem, né? Agora, o esforço, que é a vontade que a gente tem que colocar em prática, né? Tá. Pega Foi citado aqui a questão do parar de fumar. Eu parei de fumar há 5 anos, quase 6 anos atrás. Eu parei de fumar. Até hoje eu tenho vontade quase todo dia. Ou seja, isso é uma má tendência. Eu sei os malefícios, né, que não fizeram ainda, mas pode vir a fazer no futuro. Mesmo que eu tenha parado de fumar, essa época que eu fumei ainda pode me causar um mal no futuro, né? Ou provocar, né? Causar não, a causa já está lá atrás. Agora, eu que tenho que dominar, a minha vontade, no caso, que tem que dominar essa má tendência. A má tendência ainda está lá. Eu tenho vontade de fumar, eu tenho vontade de beber, né? Eu tenho vontade de ir na casa de jogo, jogar um carteado de vez em quando para passar o tempo, né? Eu deixei tudo isso para trás. Mas eu tenho vontade, então, a controlar essas más tendências, né? A vida vai te dar a oportunidade para você estar em a contato vontade com em isso aí prática. novamente. É a vontade em prática. Mas lembra do próprio exemplo do Paulo que nós estamos falando aqui. Qual que é o exemplo dele? Olha o que ele fez. Ele mandou assassinar a pedradas Estevão. Iniciou a primeira perseguição aos cristãos. Foi responsável pelo primeiro êxodo lá de Jerusalém, né? Todos os cristãos sumiram de Jerusalém para não serem perseguidos e torturados e mortos. Paulo que foi quem deu start nisso. E quando ele caiu em si, o que ele fez? Ele só mudou a chavinha. Mas aí os erros latentes estavam lá. Sim, estavam lá. E a gente nota isso bem no decorrer do livro. Estavam, mas ele corrigindo. Foi se doutrinando. Então, por quê? Porque ele tinha uma vontade ferrenha, né? Então, com a vontade, talvez as coisas se fiquem mais simples do que quando você espera que o acaso ajude, né, a resolver aquilo que nos compete. Não sei, é só uma divagação. Mas como o nosso horário já está expirado, não vou refletir mais sobre isso. No capítulo 3, nós voltamos a falar sobre a questão 909. Eloísa. Gente, boa semana para vocês. Muito obrigado pela presença. Semana que vem estamos aí de novo com todo amor, todo carinho. Na banca? No Centro Espírita Vinhas do Senhor, acreditamos que a colaboração é essencial para manter nossa casa e levar esperança às famílias carentes.
Por isso, estamos com esta campanha de doações para arrecadar fundos e cestas básicas para destinar àqueles que mais precisam. Venha fazer parte deste projeto e ajude-nos a manter os trabalhos do Centro Espírita Vinhas do Senhor.